Olá pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje vamos falar sobre uma das mais desesperadoras situações que todo ser vivo pode passar. As avalanches. Vocês sabem o que são? Como se formam? Vem comigo e vamos descobrir juntos! Mas antes, já deixa o like, se inscreva no canal e ative as notificações. Isso ajuda bastante o canal a crescer e se desenvolver. Então, bora lá! O que é uma avalanche? Uma avalanche é um fenômeno natural que ocorre quando uma grande quantidade de neve, gelo, rochas, lama ou outros materiais deslizam, caem ou fluem sobre o declive do relevo terrestre. Elas podem ser provenientes de materiais como o solo, a lama, a rocha, o gelo, ou materiais inconsolidados regidos pela força de atração gravitacional terrestre. Ou seja, materiais soltos. Em geral, o movimento de massa de materiais inconsolidados costumam ser mais lentos. As avalanches podem ser causadas por fatores como terremotos, saturação de água no solo, tombamento de árvores, apodrecimento de suas raízes, inundações, erosões e declividade das encostas. As avalanches podem ocorrer de modo quase imperceptível, como também podem acontecer de modo e intensidades abruptas, causando significativas mudanças na paisagem onde ocorrem. Regiões montanhosas ou acidentadas, com declividade acentuada, são mais propícias à ocorrência de avalanches. O intemperismo e a fragmentação de rochas também contribuem na ocorrência de avalanches. Ou seja, agentes químicos e físicos que desgastam rochas e solos. Como se forma uma avalanche? Uma avalanche é o deslizamento de uma grande quantidade de massa de neve, que varre tudo que estiver pelo caminho. Ela ocorre quando uma massa de neve se movimenta de forma rápida e violenta, precipitando-se em direção a um vale ou encosta. Uma avalanche pode ser mortal, já que soterra ou leva tudo que estiver em seu caminho, como pedras, terra, árvores e outros materiais. Uma avalanche pode atingir velocidades de cerca de 160 km por hora durante a descida, transportando cada vez mais pessoas, animais, construções e outros objetos. Ela pode ser provocada por diversos fatores, como a passagem de esquiadores, ventos fortes, propagação de som e aumento de temperatura. Os locais mais propícios para a ocorrência de avalanches são encostas sem árvores ou grandes pedras, pois esses fatores ajudam a manter a neve no lugar. No entanto, mesmo uma pequena quantidade de neve pode causar uma avalanche. Por exemplo, o derretimento ou congelamento da neve pode tornar o gelo escorregadio. O acúmulo de neve em cima dessa superfície mais frágil pode facilmente desmoronar. As pessoas que moram em regiões montanhosas buscam meios para se protegerem das avalanches. São construídas barreiras e cercas especiais para minimizar os riscos. Além disso, explosivos são utilizados para limpar toda a neve deixada por uma avalanche. A importância de estudar as avalanches. Quais são? O estudo das avalanches é de extrema importância por várias razões, por exemplo, prevenção e segurança. O conhecimento sobre as avalanches ajuda a prevenir acidentes e a proteger vidas humanas. Compreender como as avalanches se formam, os fatores que as desencadeiam e os sinais de alerta pode ajudar as pessoas a tomar medidas preventivas e evitar áreas de risco. Planejamento urbano. O estudo das avalanches é essencial para o planejamento urbano em áreas montanhosas. Ele fornece informações sobre onde é seguro construir estradas, casas e outras infraestruturas, levando em consideração os riscos de avalanches. Turismo. Em regiões montanhosas, o turismo é uma importante fonte de renda. O estudo das avalanches permite que as autoridades turísticas monitorem e gerenciem os riscos associados a atividades como esqui, snowboard e caminhadas em montanhas. Pesquisa científica. O estudo das avalanches contribui para o avanço da ciência e da compreensão dos processos naturais. Os pesquisadores podem coletar dados sobre as avalanches para desenvolver modelos preditivos, melhorar técnicas de prevenção e entender melhor os impactos das mudanças climáticas nas montanhas.
Essas são apenas algumas das razões pelas quais o estudo das avalanches é importante. Tipos de avalanches que existem. Existem diferentes tipos de avalanches, alguns deles são: avalanche de neve. Deslizamento de uma massa de neve pela encosta. Avalanche de gelo. Destacamento e queda de um ou mais blocos de gelo que deslizam por uma encosta. Avalanche de rochas e detritos. Deslocamento de fragmentos de rocha e detritos que são produto do intemperismo sobre a rocha subjacente. Avalanche de lama. Deslocamento de uma grande quantidade de lama e detritos, geralmente causado por chuvas intensas ou inundações. Avalanche de pedras. Deslocamento de uma grande quantidade de pedras e rochas, geralmente causado por terremotos ou deslizamentos de terra. Avalanche de gelo marinho. Deslocamento de uma grande quantidade de gelo marinho, geralmente causado por tempestades ou mudanças na temperatura do oceano. Esses são apenas alguns exemplos dos tipos de avalanches que podem ocorrer. Cada tipo tem suas características específicas e pode ser desencadeado por diferentes fatores. É importante estar ciente desses tipos para entender melhor os riscos associados a áreas propensas a avalanches. Agora vamos conhecer as duas maiores avalanches já registradas. Número 1. Avalanche de Huascarán. A avalanche de Huascarán ocorreu em 31 de maio de 1970, quando uma avalanche de detritos e fluxo de lama desencadeada pelo terremoto Ancash destruiu a cidade peruana de Yungay e 10 aldeias próximas, deixando até 30.000 pessoas mortas. É o desastre mais mortal relacionado à avalanche ou geleira da história. A avalanche foi desencadeada por um terremoto de magnitude 7,9 que desestabilizou uma geleira e uma massa de neve que desceu rapidamente colina abaixo, tornando-se um fluxo de lama à medida que acumulava grandes volumes de solo solto, rocha e água superficial. O pico norte do Huascarán, a partir do qual a avalanche se originou, era considerado instável desde 1962, quando um colapso menor eliminou várias aldeias do Vale Calejón de Huaylas perto de Yungay. No entanto, o governo provincial fez esforços para evitar que as notícias se espalhassem e instou as pessoas a não entrarem em pânico. O número de mortos foi agravado pelo fato do terremoto ter ocorrido em um domingo, já que milhares de pessoas se reuniram em Yungay para o mercado quando o fluxo de lama atingiu e nivelou a cidade. O deslizamento então entrou no rio Santa e causou extensos danos à medida que fluía até o Oceano Pacífico, uma distância de 160 quilômetros, principalmente através de um cânion estreito. Após o desastre, o governo peruano realizou esforços de ajuda e planejou mudar a capital provincial de Yungay para um local mais seguro em Tinguá. Os sobreviventes resistiram à proposta de reassentamento e milhares permaneceram em um acampamento ao norte da cidade destruída conhecido como Yungay Norte, que eventualmente se tornaria a cidade atual de Yungay. O governo proibiu o desenvolvimento ou escavação do local original da cidade, onde um memorial foi estabelecido para lembrar os mortos. Embora grande parte de Yungay tenha sido completamente nivelada pelo terremoto e fluxo de lama, alguns restos, incluindo a catedral arruinada e o cemitério, ainda podem ser vistos na área. Número 2. Avalanche de Montreux. A avalanche de Montreux ocorreu em 9 de fevereiro de 1999, às 14h20, quando uma avalanche de detritos e fluxo de lama atingiu o Ameal, pequeno vilarejo, de Montreux, em Chamonix, França. 12 pessoas morreram na avalanche e várias estruturas foram danificadas ou completamente destruídas devido à força massiva. A avalanche foi considerada uma das mais destrutivas já ocorridas nos Alpes franceses desde a avalanche de Val d'Isère em 1970. A área onde a avalanche ocorreu consistia em duas encostas convexas, uma começando a 2.450 metros e terminando a 1.947 metros. E a segunda encosta onde outra avalanche poderia ter ocorrido começava em torno de 1.700 metros e terminava no fundo da encosta. O final da encosta se curva ligeiramente para cima do leito do rio Arve em direção à estrada e às comunidades locais. Surpreendentemente, o ângulo do topo da encosta até a estrada foi medido em 25 graus, o que teria resultado em um percurso mais suave e menos intenso da avalanche, enfraquecendo-a. As condições climáticas em Chamonix antes e durante a avalanche foram as seguintes: no início do ano, o inverno havia sido seco, mas o suficiente para planejar a abertura antecipada das estações de esqui locais em Le Tour e Chamonix.
A neve esperada finalmente chegou em 26 de janeiro, cobrindo Le Tour e Chamonix com neve de 1 metro de espessura. Em seguida, as condições na área ficaram secas novamente. No entanto, em 7 de fevereiro, uma depressão cruzou a França cobrindo Chamonix e comunas vizinhas com neve de 2 metros de espessura nos 3 dias seguintes. Uma tempestade dessa magnitude nunca havia sido vista desde 1978. No vale acima das cidades, formou-se uma bacia de neve acumulada devido à intensa queda de neve. A neve havia subido até cerca de 2.450 metros no pico da encosta. Vários resorts de esqui na fronteira franco-suíça foram forçados a fechar devido aos riscos iminentes de uma possível avalanche nos Alpes. À medida que as condições se tornavam mais perigosas, rumores começaram a se espalhar também, afirmando que várias avalanches já haviam danificado um teleférico em Le Tour. Por volta das 14h40 da tarde, enquanto as autoridades locais discutiam planos para evacuar as pessoas, um pedaço de neve com 1,5 metros de profundidade e uma área de 30 hectares transbordou do vale até chegar à beira da encosta e começou sua trajetória em direção ao vilarejo de Montreuil. A avalanche viajou com uma velocidade máxima de quase 100 km por hora, acelerando mais rapidamente à medida que se dirigia ao vilarejo. Ela cresceu para um tamanho de 300.000 metros cúbicos de neve enquanto percorria as encostas. Quando finalmente desabou sobre Montreuil, mais de 100.000 toneladas de neve cobriram toda Chamonix com uma profundidade máxima de 5 metros. A força violenta da avalanche causou danos generalizados em Chamonix, especialmente em Montreuil. Mas e vocês? O que acharam das avalanches? Qual história vocês se interessaram mais? Deixem nos comentários as suas opiniões e sugestões. Chegamos ao fim da nossa jornada sobre as maiores avalanches já registradas. Esperamos que vocês tenham se maravilhado com esse vídeo e tenham aprendido algo novo. Se gostaram do vídeo, comentem para nós sabermos o que vocês estão achando, não se esqueçam de deixar um like, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal e ativar as notificações para acompanhar os próximos conteúdos incríveis e muito mais. Agradeço a todos pela visita e até o próximo vídeo.